Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre o direito militar. Durante as 5 aulas, o professor Fernando Teles vai abordar questões sobre a Polícia Judiciária Militar, a ação penal militar, os processos em espécie, a prisão e a liberdade, além de explicar recursos no Código de Processo Penal Militar. Está no ar a aula 1. Olá, espectadores da TV Justiça, do Saber Direito. Meu nome é Fernando Teles, promotor de Justiça Militar, atuo na Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro e venho hoje falar com vocês um pouco sobre o direito militar, especificamente sobre o processo penal militar. Na aula de hoje, nós vamos abordar assuntos como a Polícia Judiciária Militar, vamos conhecer a Justiça Militar da União, perante a qual eu atuo, vamos conhecer o Ministério Público Militar, instituição a qual pertenço, vamos conhecer também os instrumentos de investigação afetos ao processo penal militar, especificamente o inquérito policial militar, que é o seu mais frequente instrumento, o auto de prisão em flagrante, a instrução provisória de deserção, instrução provisória de insubmissão e os procedimentos de investigação direta do Ministério Público da União, especificamente o Ministério Público Militar. Então, venha comigo nessa jornada. Antes, eu vou apresentar aqui a minha rede social, o meu perfil profissional na rede social Instagram. Então, você pode passar a me seguir, @fteles, com L só, Rio, fteles Rio. Será um prazer ter você na minha rede social, na qual coloco sempre algum conteúdo jurídico e coloco também algum conteúdo sobre a atuação do promotor de justiça militar, da minha atuação no Ministério Público Militar. Então, venha comigo nessa jornada da aula de hoje, em que vamos aprender um pouquinho sobre a Justiça Militar da União, Ministério Público Militar, os instrumentos de investigação e conhecer um pouco mais sobre quem investiga os crimes militares. Pois bem, então vamos começando com a estrutura da Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União, no Brasil, em outros países é diferente. No Brasil, em alguns outros países, é um órgão do Poder Judiciário, é uma justiça dita especializada ou especial, que possui a competência para, hoje, processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E hoje, os crimes militares definidos em lei, vocês já aprenderam isso, são aqueles previstos tanto no Código Penal Militar, como também em toda a legislação penal brasileira, naquilo que for aplicável e nas condições previstas na Lei Penal Militar. Pois bem, é importante nós termos em mente que, como justiça especializada que ela tem uma competência restrita, uma competência mais estreita, e assim o deve ser, e assim entende o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, não basta que tenhamos a Justiça Militar da União como um órgão do Poder Judiciário sem definirmos quem perante ela atua e quais são os seus instrumentos de atuação. Então, no âmbito da Justiça Militar da União, nós temos um Ministério Público que também é um Ministério Público dedicado a essa atividade. E vamos falar dele daqui a pouco. Primeiro, vamos definir, a normatização, o que a Constituição fala sobre a Justiça Militar da União. Então, a Justiça Militar da União ela é estabelecida, a sua competência, no artigo 124, em que o nosso legislador constituinte definiu que cabe à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E no seu parágrafo único, define que a lei versará sobre a organização dessa justiça com as suas
particularidades, seus órgãos, etc. E que legislação é essa? Na verdade, é a Lei 8457, 8.457 de 1992. A Lei 8457 de 92 é a lei orgânica da Justiça Militar da União. E essa lei já define os órgãos jurisdicionais atuantes na Justiça Militar da União, nos quais podemos destacar, além do tribunal, que é um superior tribunal militar. A Justiça Militar da União ela não possui tribunais regionais, tal qual a Federal Comum, em que temos Justiça Federal, nós temos o Tribunal Regional Federal, né? E logo acima temos o Superior Tribunal de Justiça. Na Justiça Militar da União nós temos os órgãos de primeira instância e logo depois temos um Tribunal Superior, que é o Superior Tribunal Militar, que também se reporta ao Supremo Tribunal Federal diretamente. Pois bem, e como nós podemos definir os principais órgãos jurisdicionais da Justiça Militar da União? O primeiro deles é o Superior Tribunal Militar, composto por 15 ministros, sendo 10 deles oficiais do último posto das 3 Forças Armadas. É uma composição atípica, em que nós temos membros oriundos de um outro poder, do Poder Executivo, e que passam a integrar o Poder Judiciário, porém sem deixar o seu cargo anterior. É uma situação anômala, né? Não é habitual e é prevista na Constituição, portanto, absolutamente legítima. E 5 ministros que são civis, 3 oriundos da advocacia, 1 oriundo da primeira instância da Justiça Militar da União e 1 oriundo do Ministério Público Militar. É o 5º constitucional. Pois bem, abaixo do Superior Tribunal Militar nós temos os órgãos de primeira instância. Lógico que existem outros órgãos que a Lei 8457 de 92 prevê, como a corregedoria, o ministro corregedor, etc., mas o que nos interessa são verdadeiramente os órgãos jurisdicionais, aqueles que processam e julgam os acusados de crimes militares definidos em lei. Então, falamos do STM e agora vamos falar dos órgãos de primeira instância. Então, na primeira instância, nós temos os juízes federais da Justiça Militar, os juízes federais substitutos da Justiça Militar e os 2 conselhos de justiça. Esses 2 conselhos de justiça abordarão, conforme o acusado, abordarão ali oficiais ou praças, processarão e julgarão oficiais ou praças. O chamado Conselho Permanente de Justiça, ele tem a competência para o processo e julgamento de praças. Praças são aqueles militares da graduação ali de soldado até subtenente ou suboficial, passando pelos cabos, sargentos. E o Conselho Especial de Justiça, ele tem a competência para o processo e julgamento dos oficiais até o posto de coronel. E aí você pode perguntar, professor, mas eu ouvi falar que os generais, almirantes, brigadeiros também podem ser julgados por crimes militares. Sim, com certeza. Porém, nesse caso, a competência é exclusiva do Superior Tribunal Militar, do STM. Então, o STM, ele tem, entre outras competências, a competência para o processo e julgamento das ações penais originárias, que possuem como acusados oficiais generais, quaisquer que sejam, exceto os comandantes das forças, nos crimes militares definidos em lei. Então, o que nós podemos compreender com isso? Que os conselhos especiais de justiça processam todos os oficiais
até o posto de coronel ou capitão de mar e guerra. São os últimos antes dos ditos oficiais generais. Perfeito. E aí você poderá me dizer, sim, professor, mas qual é a diferença entre esses dois conselhos? É somente a competência? E eu vou te responder, não. Temos um algo a mais. O Conselho Permanente de Justiça, ele tem uma composição que se altera a cada 3 meses. Os oficiais que compõem esse conselho são sorteados e convocados para todas as sessões que envolvem processos e julgamentos de praças e perduram por 3 meses. Após esses 3 meses, a composição é trocada. E existe algum membro integrante desse conselho que é fixo? Sim, o juiz togado, que é o juiz federal da Justiça Militar ou o juiz federal substituto da Justiça Militar, conforme o caso. Então, esse é um membro nato, é um membro fixo dos 2 conselhos, do permanente e do especial. E o resto dessa composição, professor? O resto dessa composição são oficiais de posto superior ao acusado, né, de grau hierárquico superior ao acusado. Né? No caso de praças, não há problema nenhum. No caso do conselho especial, em que o acusado é um oficial, nós precisamos ter, naturalmente, os seus integrantes de grau hierárquico superior ao acusado. Por quê? Como se trata de um julgamento em que naturalmente são levados em conta ali aspectos da vida militar, precisamos ter atenção na questão hierárquica. A hierarquia e disciplina, sabemos que para as Forças Armadas são pilares fundamentais. Pois bem, então, você poderia me perguntar, professor, então, apesar de a Justiça Militar da União ser um órgão integrante do Poder Judiciário, ela é composta por militares, ela é um órgão militar também? Não. O juiz federal da Justiça Militar, o juiz federal substituto da Justiça Militar são civis, concursados, concurso de provas e títulos, muito difícil, por sinal. E, logicamente, como foi dito, como é uma composição plurima, híbrida, tanto na primeira quanto na segunda instância, existem membros que são militares. No caso do Conselho Permanente, vimos que são militares que ficam, oficiais que ficam a cada 3 meses, cumprem um trimestre. E no caso do Conselho Especial, nós temos os oficiais que perduram, que ficam o processo inteiro contra aquele oficial, em desfavor daquele oficial. São oficiais que vão acompanhar todo o processo, do recebimento da denúncia até a sentença, né? O exaurimento da jurisdição de primeiro grau. E é muito importante ter isso em mente, essa separação entre os 2 conselhos. Tá ok, pessoal? Então, agora nós vamos falar sobre o Ministério Público que atua perante a Justiça Militar da União. E uma coisa importante nós termos em mente, o Ministério Público Militar segue a mesma linha da Justiça Militar da União. É um órgão civil, não é um órgão militar. É uma função essencial à Justiça, tal qual qualquer outro ramo do Ministério Público Militar. Vamos abordar agora, no detalhe, como é composta, onde está situado o Ministério Público Militar, para que conheçamos também aqueles que promovem a justiça perante a justiça dita castrense, né? Castrense se refere a militar, né? Então, a justiça militar, chamada popularmente, né, entre os seus operadores, de justiça castrense.
Então, vamos conhecer um pouco do Ministério Público atuante nessa justiça. Pois bem, venha comigo. O Ministério Público Militar, ele está situado no âmbito do MP da União, do Ministério Público da União. O Ministério Público da União é composto por 4 ramos, ramos esses que você conhece: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Militar, que é o menor ramo do MP da União, o que não significa que seja menos importante. São 4 ramos, paritários em termos de importância e com as respectivas atribuições. E como eu posso saber, conhecer as atribuições do Ministério Público Militar? Elas estão muito bem descritas na Lei Orgânica do Ministério Público da União. Nós temos atribuições genéricas, dispostas ali, além do texto constitucional, nos artigos 6º a 8º, os instrumentos de atuação do Ministério Público Militar. Nós temos algumas atribuições, ali, como falei, nos artigos 6º a 8º, e especificamente, atribuições específicas, nós temos nos artigos 116 e 117 da Lei Complementar 75 de 1993, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Então, na Lei Complementar 75, você poderá encontrar essas atribuições gerais dos 4 ramos, de um modo geral, e poderá também encontrar as atribuições específicas, tais como requisitar diligências investigatórias, acompanhar o inquérito policial militar, requisitar a instauração do inquérito policial militar, falar nos autos em qualquer momento que seja necessário, seja conveniente, e efetuar a propositura da ação penal militar. São as 4 principais atribuições ali dispostas nos artigos 116 e 117 da Lei Complementar 75 de 1993. Existe uma controvérsia, né, sobre uma das atribuições do Ministério Público Militar. Sabemos que o Ministério Público Militar atua perante a JMU, e aqui me permitam usar o termo abreviado, a Justiça Militar da União, JMU, Ministério Público Militar, MPM. Sabemos que o MPM atua perante a JMU. E sabemos que a competência da JMU, atualmente, sem embargo de propostas válidas que existem em tramitação, até propostas que são anseio de muitos integrantes seus. Então, hoje a atribuição do Ministério Público Militar está ligada, sobretudo, à competência da Justiça Militar da União, que é uma competência exclusivamente criminal. Afeta aos crimes militares definidos em lei. Portanto, de forma inequívoca, nós temos que uma atribuição do Ministério Público Militar é a propositura da ação penal militar. Naturalmente, o controle externo da atividade de Polícia Judiciária Militar, que será abordada na aula de hoje, em breve, o controle externo, a requisição de inquérito, o acompanhamento de um inquérito mais complexo, tudo isso está no escopo das atribuições do Ministério Público Militar. Mas existe uma atribuição que ainda é um pouco controversa, que é a chamada tutela coletiva.
E observe, aqui existem duas posições muito importantes. O Ministério Público Militar, ele, por ser, logicamente, um Ministério Público, ele tem que ter atribuições essenciais, inerentes a qualquer Ministério Público. E a tutela de direitos difusos, indisponíveis, relacionados com a administração militar, é legítimo, é justa e é importante que seja feita pelo Ministério Público Militar, sem embargo de entendimentos contrários. Aqui nós temos dois entendimentos fundamentais. O primeiro, que preceitua que o Ministério Público Militar não tem atribuição para atuar isoladamente, por exemplo, em uma ação civil pública. A ação civil pública é um instrumento jurídico, judicializado, a ação judicial que visa tutelar os direitos indisponíveis, os direitos difusos, por exemplo. E alguns colegas entendem que o Ministério Público Militar não possui essa atribuição, porque não está expressamente definida entre os artigos 116 e 117. Porém, o está entre os artigos 6º e 8º da Lei Complementar 75 de 1993, que são atribuições genéricas para o Ministério Público da União. Portanto, no meu entender, voltamos para a posição que entendo correta, de que cabe sim a tutela coletiva, instauração do inquérito civil. Esse é permitido expressamente pela lei. E também o uso, o ajuizamento da ação civil pública, se for necessária. É importante que tenhamos sempre essa atribuição dita extra na cabeça. E havendo dúvidas, o que fazemos, né, como membros do Ministério Público Militar? Chamamos os colegas do MPF, que inequivocamente têm essa atribuição, para a atuação conjunta. Então, essa é a grande solução para esse questionamento que, na verdade, só atrapalha a atividade fim. Então, vamos conhecer agora um pouco sobre a Polícia Judiciária Militar. Vem comigo. Quando temos um crime militar, aconteceu um crime militar. Então, por exemplo, entre as possibilidades, vamos supor que um sargento tenha desacatado seu superior ou tenha praticado uma lesão corporal em desfavor de um civil, atuando em razão da função. Por exemplo, em uma atuação em garantia da lei e da ordem, em via pública, atuando como se polícia fosse. Vários exemplos são possíveis, milhares. Surge para o Estado a pretensão de punir, de investigar e, se necessário, punir aquele sujeito. E é preciso que tenhamos uma polícia judiciária previamente definida em lei que vai investigar esse fato. E, não obstante, a possibilidade de um Ministério Público Militar, por conta própria, também o fazê-lo. Mas não é a regra. A regra é que a polícia exerça o seu papel, a polícia judiciária exerça o seu papel. Polícia judiciária é aquela incumbida de investigar um determinado delito e também executar as providências, mandados de busca, mandados de prisão, enfim, diligências investigatórias, por requisição do Ministério Público Militar, no caso, né? E essa polícia judiciária, no caso dos crimes militares, é chamada de Polícia Judiciária Militar.
essa polícia judiciária militar, pessoal, ela está definida em lei. Porque você poderia me dizer, professor, mas a nossa Constituição Federal afirma que a Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. Eu direi a você, você está certíssimo, está certíssima. Porém, existe uma outra Polícia Judiciária que é definida em lei e essa lei tem fundamento constitucional lá no 124, parágrafo único, quando a lei delega, quando a Constituição, delega à lei a estruturação da Justiça Militar da União e, naturalmente, por uma questão de poderes implícitos, todo o ferramental que se traduz ali no ferramental jurídico para apuração do crime militar. Observe, essa lei irá definir quem exerce o papel de polícia judiciária militar e quais são as suas atribuições. Professor, onde eu posso encontrar esse dispositivo ou esses dispositivos legais? Os artigos 7º a 9º, 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar, do CPPM. Então, o CPPM, ele vai nos dizer que a Polícia Judiciária Militar, ela é exercida por alguns militares e a Constituição e a Lei Complementar 75 subordinam não o militar em si ao Ministério Público Militar, mas sim o exercício da Polícia Judiciária Militar ao controle externo do Ministério Público Militar. Então, nós temos determinados oficiais apurando aquele crime militar e, após o final das investigações, o deslinde das investigações, esse procedimento seguirá para o Ministério Público Militar, via Justiça. Então, seguirá para a Justiça Militar da União, será distribuída eletronicamente para um dos 2 juízes atuantes em cada auditoria, que é como se fosse a vara, né? Como se fosse uma vara federal militar, é chamada de auditoria. Então, o nome histórico, né? Esse é um nome histórico, na verdade, porque antes, até 2018, os juízes federais da Justiça Militar eram chamados de juízes auditores e juízes auditores substitutos. E esse nome, corretamente, foi alterado, né, para ter um alinhamento com a Justiça Federal. Então, nós temos, hoje, né, o juiz federal da Justiça Militar como sendo o magistrado togado, civil, concursado, nessa justiça especializada. Pois bem, esse procedimento será distribuído para um desses 2 magistrados e, por sua vez, vai abrir vista eletronicamente no sistema para o Ministério Público Militar, que fará também sua distribuição interna. Na primeira instância, né, atuam promotores e procuradores de Justiça Militar. Promotores e procuradores de Justiça Militar. Pois bem, essa divisão ela é distinta, por exemplo, do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem como órgão atuante na primeira instância os procuradores da República. Perante os tribunais regionais federais, temos os procuradores regionais. Perante o STJ, enfim, temos ali subprocuradores gerais, subprocuradores gerais da República. No âmbito do MPM, é distinto o quadro. Como nós não temos tribunais regionais militares, naturalmente, promotores e procuradores atuam perante as auditorias.
E os subprocuradores gerais de Justiça Militar atuam perante o Superior Tribunal Militar. São, inclusive, pareceristas nos recursos interpostos pelas partes, né, das sentenças e decisões de primeiro grau. Pois bem, e quem é, afinal, professor, que vai exercer, voltando aqui à Polícia Judiciária Militar, quem é que vai exercer esse munus, essa função de investigar? E eu digo para vocês, como eu falei, são oficiais, mas quais oficiais? Pois bem, existem oficiais que têm uma atribuição originária de investigar os crimes militares. São os comandantes das forças, os chefes de Estado-Maior, enfim, e principalmente os comandantes de organizações militares. O que são organizações militares? São os quartéis, que têm comandantes, chefes, diretores, conforme o caso, instituições de ensino militar, hospitais militares, quartéis, né, na tropa, enfim. São chamadas OMs, né? OM, Organização Militar. E os comandantes, chefes e diretores dessas OMs têm o poder de Polícia Judiciária Militar, nato, originário. A lei assim o define, no artigo 7º. E ainda no artigo 7º, a iniciar do seu parágrafo 1º, o legislador veio a definir todas as possibilidades de delegação desse poder de Polícia Judiciária Militar. Observe, um comandante de uma unidade tem muitas atribuições, como qualquer chefe de repartição pública, entre aspas, como qualquer servidor, né, como qualquer agente público em posição de chefia. Tem diversas atribuições no seu cotidiano, que não poderiam parar ou não poderiam, muitas vezes, ficar compartilhadas com a investigação de um crime militar. Razão pela qual o legislador, sabiamente, definiu que esse poder de Polícia Judiciária Militar pode ser delegado a um oficial. Pode ser delegado a um oficial de confiança daquele comandante, chefe ou diretor daquela OM. E existem algumas regrinhas que estão lá no artigo 7º e, fundamentalmente, se define que o encarregado daquela investigação deve ter grau hierárquico superior ao indiciado. E aqui eu estendo isso para o conceito do investigado. Sabemos que, em uma investigação, é até frequente que, inicialmente, não tenhamos um indiciado. Porém, podemos ter vários investigados, entendendo o indiciado como aquele sujeito em relação, em desfavor de quem pesam indícios mais substanciais, mais veementes da prática daquele crime. É um juízo de probabilidade de autoria. Já o investigado é aquele em relação ao qual existem, né, sobram ali, flutuam ali, né, indícios mais tênues de autoria. É um juízo de mera possibilidade de autoria. E é importante essa distinção no que tange à doutrina processual penal. Os grandes autores assim o fazem. O professor Renato Brasileiro, por exemplo, o faz de maneira magistral. Nosso colega promotor de justiça militar também. Todos conhecem o professor Renato Brasileiro. E assim ele define investigado e indiciado. Norberto Avena, Edilson Mogenot, Douglas Fischer, todos esses processualistas. Pois bem, então, nós temos uma situação em que, por exemplo, eu não tenho investigados, o fato está ali a ser apurado.
Então, é nomeado, por exemplo, um capitão para ser o encarregado daquele inquérito policial militar, que vamos ver em breve, que é um dos instrumentos de investigação. Durante a tramitação desse inquérito, durante as investigações, as diligências, oitivas, perícias, reprodução simulada, exames, documentos que emergem, naturalmente pode surgir um nome. E se esse nome for, por exemplo, de um major, se o investigado for um major, então esse capitão, que lhe é inferior hierárquico, deverá comunicar ao comandante da unidade que lhe delegou aquele poder de polícia judiciária militar para que nomeie um novo encarregado de posto, de grau hierárquico superior ao investigado que foi descoberto. Então, é simples, né? É não colocar ali, né, o cachorro para tracionar, né, o rabo para tracionar o cachorro, e sim o contrário, né? O natural, o normal, certo? Então, é para colocar ali, naturalmente, alguém que vai investigar de grau hierárquico superior a quem é investigado. Porque dentro das Forças Armadas, vige como um dos princípios fundamentais e basilares a hierarquia. Certo? Então, quem é que vai de fato investigar? É aquele oficial com atribuição delegada. E quem de fato vai controlar essa investigação é o Ministério Público Militar. Ele é o destinatário, recipiendário dessa investigação. Receberá essa investigação depois pela via do juízo, do próprio juízo, da Justiça Militar da União. E quais são as atribuições dessa Polícia Judiciária Militar? As atribuições são aquelas previstas no artigo 8º do Código de Processo Penal Militar. Apurar as infrações penais militares, cumprir os mandados de busca e apreensão, por exemplo, os mandados de prisão, realizar o mais rápido possível as diligências investigatórias requisitadas pelo Ministério Público Militar. Nós vemos, às vezes, incorreções em notícias que são colocadas. O juiz solicitou alguma coisa, o promotor solicitou, o promotor requisita, o juiz requisita. Então, é uma determinação prevista em lei, determinada em lei. A Polícia Judiciária Militar deve cumprir aquela requisição. Por vezes acontece, né, de existir um questionamento sobre aquela diligência a ser feita. Então, a autoridade militar que está encarregada daquele inquérito deve se dirigir ao membro que, né, requisitou, ao membro do MPM que requisitou aquela diligência para dirimir a dúvida, mas jamais para descumpri-la, certo? Então, essas são as atribuições principais da nossa Polícia Judiciária Militar. Hoje existe um esforço do próprio Ministério Público Militar para que a Polícia Judiciária Militar ela tenha maior independência em relação à apuração das infrações penais militares. Nós sabemos que, dentro de uma organização militar, e essa organização penal, essa organização militar, ela pode ser, inclusive, pequena. Existem quartéis que são diminutos. Imagine uma infração penal militar sendo praticada nessa unidade militar. Nós teremos, por exemplo, um comandante, ali, meia dúzia de oficiais, uma dezena de oficiais, e um número considerável ali de praças. Todos se conhecem. Então, é uma típica situação em que o controle externo do Ministério Público Militar deve ser mais
estreito, mais apertado, a verificação do que foi feito pelo encarregado. E aqui eu não estou a dizer de forma nenhuma que existe qualquer tipo de corporativismo, necessariamente, mas sim que é necessário até para que impressões pessoais não sejam passadas, né? Não seja feita uma investigação de forma parcial por conta de impressões pessoais daquele encarregado em relação ao investigado ou potencial investigado. Então, existe sim um pensamento do Ministério Público Militar, capitaneado pelo atual Procurador-Geral de Justiça Militar, no sentido de termos uma polícia judiciária militar mais independente. E como pode ser feito isso? Uma das propostas, uma das possibilidades é termos exatamente aquela equipe encarregada, uma equipe encarregada da solução, da condução das investigações, ligados, por exemplo, diretamente ao comando da força. Fora do âmbito de cada quartel. Então, aquele núcleo de polícia judiciária militar teria muito mais independência porque não trabalha naquela unidade militar, não tem contato com o investigado e está subordinado diretamente ao comando da força. Seria uma grande ideia, né? Uma das grandes ideias. Existem outros formatos pensados para isso. Mas entendo, particularmente, que é necessário que isso aconteça em algum momento futuro. Hoje, quando se verifica que há alguma espécie de parcialidade ou quando existe alguma espécie de apuração incorreta, determina-se a substituição daquele encarregado ou o promotor de justiça passa a liderar, dentro do âmbito do seu controle externo, aquela investigação. Observem, isso é absoluta minoria, é uma diminuta minoria dos procedimentos de investigação. A regra é que são muito bem feitos. Pois bem, e que instrumentos de investigação são esses? Quais são os instrumentos de investigação que vão permitir a apuração desses crimes militares definidos em lei? São vários. O primeiro deles é o inquérito policial militar. Temos também o auto de prisão em flagrante. Temos a instrução provisória de deserção. Temos a instrução provisória de insubmissão e temos os procedimentos próprios da atuação direta, da investigação direta do Ministério Público, que é reconhecida de forma pacífica pelo Supremo Tribunal Federal. Naturalmente, até pela teoria dos poderes implícitos, se o Ministério Público pode propor a ação penal, que é algo muito mais complexo, muito maior, pode também requisitar as diligências necessárias, a Polícia Judiciária pode exercer, na verdade, ao requisitar, já exerce um juízo sobre aquela investigação, já se imiscui naquela investigação legitimamente, e por que não poderia investigar diretamente? A questão de investigar um fato tido como crime militar, diretamente ou não, é um juízo do membro do Ministério Público Militar. Na maior parte das vezes, o inquérito policial militar, o auto de prisão em flagrante, chega para um membro do Ministério Público Militar. Chega aquela apuração nova, porque o comandante, chefe ou diretor daquela OM, daquela organização militar, verificou a prática de um crime militar e, por conta própria, de ofício, instaurou
o procedimento adequado. E aí depois submete ao controle externo, né? Judicializa aquele procedimento, entrega para o Poder Judiciário, para a Justiça Militar da União, para a JMU, que vai distribuir para o MPM e aquilo cai, né, para um dos membros atuantes na primeira instância, por exemplo. Né? Vamos excluir aqui do exemplo, né, da explicação a questão da ação penal originária, que essa é perante o Superior Tribunal Militar e tem como seu condutor, né, e membro com atribuição originária, o Procurador-Geral de Justiça Militar, PGJM. Mas vamos trabalhar na primeira instância aqui. Tá? Então, temos o inquérito policial militar como seu principal instrumento. E sobre ele, existem todos aqueles aspectos principiológicos, inclusive a oficialidade, oficiosidade, né? Ele é conduzido por um órgão oficial e pode ser instaurado de ofício, oficialidade, oficiosidade. E todos aqueles princípios inerentes, razoável duração do processo, malgrado estejamos aqui a abordar um procedimento investigatório, não o processo judicial, mas a razoável duração também incide naquelas investigações sobre crimes militares, né? Tal qual incide nos crimes comuns. Toda a principiologia do inquérito policial na Polícia Civil, na Polícia Federal, valem para o processo penal militar e o inquérito policial militar. O auto de prisão em flagrante, dentro daquelas hipóteses de flagrante delito, de flagrância, nós temos o APF, né, o auto de prisão em flagrante, como um instrumento de investigação, né, muito mais expedito, muito mais sumário até do que o inquérito policial militar. A instrução provisória de deserção que visa é o IPM que apura o crime de deserção. O crime de deserção é aquele que é praticado pelo militar quando se ausenta sem autorização, principalmente existem várias formas de deserção. A principal é quando o militar se ausenta sem autorização da sua organização militar por mais de 8 dias. Tá? É tipificado como crime, artigo 187 do CPM. A instrução provisória de insubmissão é relativa ao crime de insubmissão, né, que é praticado pelo civil que, legalmente, regularmente convocado para incorporação no serviço militar obrigatório, deixa de fazê-lo ou se ausenta antes da completude desse ato, certo? E os instrumentos de investigação próprios do Ministério Público como um todo, mas especificamente do Ministério Público Militar, nós temos a notícia de fato, que é regulada pela Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público e o procedimento investigatório criminal, regulamentado pela Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. E esses são os principais instrumentos de investigação. Pois bem, aqui nós temos, então, como fundamental, né, para revisar a composição da Justiça Militar da União, do Ministério Público Militar. Nós abordamos a Polícia Judiciária Militar, com suas atribuições, sua composição. Já falamos, en passant, dos órgãos da Justiça Militar da União, dos membros do Ministério Público Militar e também falamos sobre os instrumentos de investigação. Então, naturalmente, em relação, apenas a título complementar, o Ministério Público Militar poderá investigar diretamente ou por intermédio do inquérito policial militar, por exemplo. E em relação a esse inquérito policial militar, nós temos todas as disposições atinentes ao inquérito policial comum, certo? Então, agora, para solidificar o nosso conhecimento, vamos para o nosso quiz. Primeira pergunta:
A principal atribuição da Polícia Judiciária Militar é: opção A, investigar os crimes militares definidos em lei. Opção B, investigar contravenções penais. Opção C, investigar crimes comuns. Opção D, investigar crimes comuns e contravenções penais. Vamos à resposta. O correto é a opção A, investigar os crimes militares definidos em lei. Observe que as opções B, C e D, elas são basicamente no mesmo contexto. A opção D, ela reúne a opção B e a opção C. A Polícia Judiciária, ela investiga crimes. A Polícia Judiciária Militar investiga crimes militares definidos em lei. E como a competência constitucional se refere a crimes militares, não existem contravenções penais militares, só existem crimes militares. Portanto, a opção B, ela é excluída. Crimes comuns, não. Nós temos a Polícia Civil e a Polícia Federal para isso. Então, naturalmente, a opção D também cai por terra, porquanto reúne as opções B e C. Então, a opção correta é a opção A. Vamos para a segunda pergunta. São autoridades de Polícia Judiciária Militar, assessores jurídicos das organizações militares, chefes de gabinete das organizações militares, somente oficiais com delegação dos comandantes, comandantes e oficiais com delegação para investigar. Vamos à resposta. O correto é a opção D. Aonde está essa resposta, professor? Essa resposta está no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar, em que vamos verificar que os assessores jurídicos e os chefes de gabinete, por exemplo, não constam como autoridades de Polícia Judiciária Militar. Sim, os oficiais com delegação dos comandantes, sim. Como foi dito no decurso da aula, os oficiais que são comandantes de organizações militares não têm possibilidade, muitas vezes, de, por conta própria, esponte própria, investigar aquele crime, dada a complexidade da sua atuação funcional. Então, eles delegam essa atribuição para oficiais de sua confiança. Então, o somente aqui é que matou essa opção, restando como correta a opção D de dado, comandantes e oficiais com delegação para investigar. Vamos à terceira e última pergunta da aula de hoje. Sobre o inquérito policial militar, pode-se afirmar que: opção A, é sigiloso e somente o encarregado e seu escrivão têm acesso. B, tem prazo de conclusão de 30 dias com o indiciado solto. C, suas eventuais irregularidades, em geral, não contaminam a ação penal. Opção D, é procedimento dotado de contraditório. Vamos à resposta correta. A opção correta é a opção C. Note que esta questão aqui ela é mais complexa. Vamos trabalhar cada uma das opções. É sigiloso? Sim, na opção A é sigiloso, mas está incorreto que somente o encarregado e seu escrivão têm acesso. Nenhuma investigação no âmbito do Estado brasileiro, ela é restrita somente ao seu órgão apurador. Hoje, o interessado, veja bem, o mero interessado, né, tem direito a ter acesso aos autos da investigação se não estiverem em segredo de justiça. Se estiverem em segredo de justiça, o advogado do investigado terá acesso, do indiciado terá acesso. Mas não só
o encarregado e o seu escrivão. O Ministério Público terá acesso também. Se estiver nos autos, a Defensoria Pública da União terá acesso. Então, é incorreta a opção A. Opção B, prazo de conclusão de 30 dias com o indiciado solto. Incorreto, o prazo é de 40 dias com o indiciado solto. Está no Código de Processo Penal Militar. 20 dias com o indiciado preso. Quando o indiciado está solto, é 40 dias prorrogáveis por mais 20. Vamos para a opção D, já que a correta é a C. É procedimento dotado de contraditório? Incorreto. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI, na ação direta de inconstitucionalidade 4337, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, em seu voto, e está na ementa, né? Enfim, que o inquérito policial, genericamente, não é procedimento dotado de contraditório. O que existe é o contraditório diferido em alguns casos. Então, nós temos perícias, exames, que têm um contraditório diferido para o curso da ação penal. E a opção C é a opção correta, porque eventuais irregularidades apontadas no inquérito policial militar, não têm o condão de afetar a ação penal militar. Então, fazemos o fechamento dessa aula de hoje com esse quiz para solidificar os conhecimentos aqui colocados para todos. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.